envolver com as pessoas, nós atrasamos a volta de Cristo. Quando você envolve, significa que você tem compaixão. Jesus, ele não está acomodado, Jesus não estava de férias, Jesus estava onde era necessário estar. E eu quero dizer, se você está entendendo essa palavra, a partir de hoje, aonde houver uma necessidade de Jesus, lá você estará. Se há alguém precisando, está caído, está ferido, há dentro de você uma compaixão. E se você sair daqui com esse entendimento, você vai envolver com a pessoa, você vai envolver com o ferido e você vai cuidar dessa pessoa. É isso que Jesus está nos ensinando. Porque o terceiro ponto é que servir servi-lo de todo o coração é independente do seu estado emocional, financeiro e físico. Josué capítulo 22, versículo 5, a Bíblia vai dizer: mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês. Que amem o Senhor, o seu Deus, e andem em todos os seus caminhos, obedeçam os seus mandamentos, apeguem-se a Ele e o sirvam de todo o coração e de toda a tua alma. Sabe qual é um pensamento errado que eu e você tem? Mas eu não estou bem. Como é que eu vou ajudar alguém? Sabe qual é o pensamento errado? Eu não vou hoje não, porque hoje eu não estou bem. Quando a Bíblia está dizendo, sirva ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento e de toda a sua alma, significa que não está relacionado com o seu dia. Eu sirvo porque o meu dia está bom, e o meu dia estando ruim eu não sirvo. Não, Jesus está dizendo, ei, sirva ao próximo, sirva a Deus, mal ou ruim, bem ou alegre. Sirvam Ele, estando bem ou estando mal. Estando com dinheiro ou estando sem dinheiro, estando triste ou estando feliz. Isso não deve determinar o estado da gente servir. É um pensamento errado. Não foi assim que Cristo ensinou, não é assim que a Bíblia diz. Pastor, então como eu faço quando eu estou mal? No casamento. Ô meu filho, tem gente que está passando por uma situação pior que a sua. Tem gente que está pior que você. Então, aquilo que Deus está fazendo de obra já é uma sinalização para você ajudar o próximo. Você não deve deixar de vir a um culto, a ir para uma célula, porque você não está bem. Pelo contrário, é aí que você deve buscar, é aí que você deve ir, é aí que você deve estar. É independente do meu estado emocional. Então significa quando eu estiver cansado, eu não vou fazer? Se eu tenho entendimento, então eu não vou permitir que o meu cansaço limita o meu estado para servir. Eu não vou permitir que o meu cansaço determina até onde eu devo fazer ou até onde eu devo ir. A sua alma não pode determinar ou medir o seu esforço para você servir a Deus. Você vai ver o cansado, mas você nunca vai ver o triste.
Porque tristeza é um estado de espírito. E o estado de espírito, eu não permito que o meu cansaço determine a minha alegria. É por isso que eu vou trabalhar, eu acordo segunda-feira, cansado, eu vou trabalhar. E eu me recuso chegar no meu trabalho de cara fechada. Você nunca vai me ver eu, na minha rede social, expondo o estado da minha alma. Você nunca vai ver eu, na minha crise, nos meus problemas, andando de cabeça baixa, vindo ministrar. Então, queridos, estou passando por um problema, mas a vida é assim, Deus é amor. Não, mas eu estou assim feliz. Não, estou contente. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu chego cansado, mas eu não permito que o meu cansaço anule a palavra que eu tenho que liberar. A palavra que aonde, pastor, o meu cansaço, ele determina o meu estado? Quando eu chego na minha cama, e aí eu falo, vem cansaço, vem agora forte. E aí quando ele vem, durmo. Quando a gente entende a missão, quando a gente entende a essência, quando eu entendo que mesmo Cristo sendo homem, Ele não permitiu que a sua humanidade interferisse no seu propósito, antes pelo contrário, a gente muito vê na Bíblia a essência do homem em Jesus, porque Jesus foi 100% homem, mas também foi 100% Deus. Então a Bíblia vai dizer que quando ele estava cansado, ele deitou na popa de um barco e dormiu. Aí quando os discípulos chegam, Jesus não importa que nós perecemos, então ele não continuou dormindo no barco, antes ele se envolveu com o problema, levantou e olhou para o vento, olhou para a tempestade, olhou para o mar agitado e disse, ei, cala-te! E a Bíblia vai dizer que todo o mar acalmou, o vento cessou e houve grande bonança, e os discípulos, quem é este que até o vento e o mar obedecem? A Bíblia vai dizer que Jesus, ele estava com medo. Um Deus que sente medo, porque era a essência do homem que Jesus caminhava, que Jesus andava. Jesus com medo. Alguém conhece Jesus com medo? Ninguém conhece? Nunca ouviu falar com Jesus com medo? Está na Bíblia. A Bíblia vai dizer que Jesus estava apavorado, com tremendo de medo, quando ele entrou no jardim do Getsêmani. E ele olha para os seus discípulos, e para os seus discípulos, ele abre o seu coração, ele rasga ali a sua alma e diz, estou profundamente angustiado, até a morte. Aí de repente, ele olha para a sua missão, para o seu propósito, e ele começa a dizer para Deus, Senhor, se possível, afasta-se de mim esse cálice. Mas aí quando a essência divina vem, ele olha para a sua missão, ele olha além daquele jardim e ele nos enxerga. Com todavia, Senhor, que seja feita a tua vontade. Então, o nosso estado de espírito sempre deve ser como? Como a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Que na nossa angústia, nas nossas tribulações, é aí que nós somos aperfeiçoados. Nós não somos super-heróis, mas temos um herói que nos acapa, mas que morreu na cruz do Calvário por mim e por você.
Nós não vamos andar de cabeça baixa, nós não vamos se render ao problema, às dificuldades, porque nós temos um Deus que é maior que os nossos problemas, que é maior que as nossas dificuldades, que é maior que tudo aquilo que nós temos. Quando você aprende a ser servo, é quando você aprende a ser doador. A Bíblia vai dizer assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Aí Jesus vai dizer assim: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A Bíblia é bem clara que o bom samaritano, ele não somente tinha boas intenções, mas ele também tinha dinheiro. Eu aprendi que ou eu vivo escravo do dinheiro, eu posso viver servindo o dinheiro, eu posso amar. Jesus está dizendo: vocês podem amar um Senhor e desprezará o outro. E às vezes isso se torna um problema para a essência de Cristo que está em nós. Quando você deixa de servir por causa do trabalho, por causa do arubaito, por causa do dinheiro. Eu aprendi que quanto mais eu corro atrás do dinheiro, mais ele foge de mim. Porque essa é a estratégia dele: fazer com que a minha vida e o meu esforço se torne um escravo, correndo atrás daquilo que corre de mim. E as pessoas estão assim, ó: dinheiro, 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 trabalho, 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 zangueou, 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 dinheiro, 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 dinheiro. E vive uma vida cansada, porque corre atrás daquilo que está correndo da gente. E as pessoas, segundo a Bíblia, estão se tornando escravo disso. Aí o bom samaritano, ele entendeu isso. O bom samaritano, ele somente não tinha boas intenções, mas ele também tinha dinheiro. Como? Ele vai dizer: lá no versículo 35, e partindo, no outro dia, tirou o dinheiro e deu aos homens, dono da hospedaria, e disse: cuide dele, e tudo que demais gastares, eu pagarei quando. Ou seja, o bom samaritano, ele não servia o dinheiro, mas fez do seu dinheiro um excelente servo para servir aquele homem. Quando eu entendo que o meu dinheiro não é para eu servir a ele,
mas para ele me servir. E o dinheiro pode servir muita gente, pode ajudar muita gente. Eu quero passar um vídeo para vocês, o relatório. E você que foi participante disso, eu quero mostrar a vida de pessoas que entenderam o que é servir, entenderam o que é ser um doador do seu tempo. A Bíblia está dizendo de um homem, o bom samaritano, que estava indo de viagem, e ele parou a sua viagem, e fez do seu tempo servo, e deu tempo para aqueles que precisavam, deu o seu tempo para Deus, deu o seu tempo para servir. Eu tenho um problema, assim, algo dentro de mim que eu luto. Às vezes quando eu estou assim, focado em algo, e a pessoa vem falar comigo, eu, beleza, e viro as costas e saio. Mas eu sei também que quando eu sento na mesa para conversar com alguém, eu gasto tempo, eu dou tempo, eu invisto tempo, porque eu aprendi que o meu tempo, ele é um excelente servo. Tem gente que não conversa com ninguém. E se você doar um pouquinho do seu tempo, essa pessoa vai ficar extremamente feliz com aquilo que você tem para derramar sobre a vida dela, ou somente para ouvir aquilo que ela tem para dizer. Porque tem gente que só quer falar, porque não tem alguém com uma orelha disponível para escutar. Tem alguém que aprendeu, e eu louvo a Deus, porque existem ainda homens de Deus e mulheres de Deus que entenderam a essência de Cristo, de servir ao próximo, de servir a Deus, de servir de todo o coração. E eu tenho a plena convicção que hoje tem muita gente aqui entendendo essa palavra, absorvendo essa palavra e dizendo para Deus: Senhor, eu quero ser como o Senhor foi, eu quero ser um excelente servo, eu quero doar a minha vida, eu quero amar o próximo assim como o Senhor me amou. Eu quero, Senhor, servir o teu reino de todo o meu coração, de tudo que eu tenho, com toda a minha alma. E eu tenho a plena convicção que nesta manhã está nascendo excelentes servos do reino neste lugar. E excelente servo é você, é a sua vida. Jesus está olhando para você e está dizendo: você é esse servo, você é esse doador, você é este homem, você é esta mulher. Quero passar um vídeo